A graça e paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez nessa manhã iniciando a nossa escola bíblica dominical, motivo de alegria de podermos estar aqui mais uma vez diante do Senhor, agradecendo o nome daquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo opera. A nossa gratidão primeiramente a Deus por esse novo dia, por essa nova manhã, e podermos estarmos juntos diante do Senhor e junto com todos que estão nos ouvindo, cultuando junto conosco. E hoje nós estamos dando um início, mais uma lição no livro que nós vamos estudar, que é no livro de Tiago. Nós vamos ter bastante assunto, bastante ensinamento dentro da palavra de Deus. E nós vamos orar. Em seguida, o diácono Adeval, ele está com oportunidade de louvar o Senhor e de fazer a leitura e dar início ao estudo da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Deus, amém. Eterno glória Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos aqui na beleza da tua santidade. Resta-nos para cada um de nós nessa manhã gratidão. Gratidão por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vai fazer, pela tua promessa que é fiel, é verdadeira, é aquela que está no controle de tudo e de todas as coisas. Então nós apresentamos as nossas vidas diante de ti, diante da tua presença. Meu Deus, a minha vida, a vida do teu servo diácono Adeval, estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical. Mas te pedimos uma bênção especial para todos aqueles que vão estar junto conosco, cultuando, adorando, engrandecendo o teu santo nome. Venha fortalecendo a cada um, ministrando segundo a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia e o teu poder sobre cada um. Meu Deus, vem despertando a tua igreja para te buscar, para te adorar, para te servir. Amém, e engrandecer o teu santo nome. E estar diante do teu altar, diante da tua face santa. Senhor, a tua palavra diz que buscar-me-eis e achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Então, nesta manhã, olha para cada filho teu, cada filha tua, abençoa, que está nas suas atividades, mas romperam e disseram: hoje eu vou adorar ao Senhor com a escola bíblica dominical. Eu vou aprender sobre aquilo que vai ser debatido ou estudado, que é o livro de Tiago, Senhor. Nós vamos estudar esse livro que trouxe grandes contribuições para nossas vidas e ensinamento. Abençoa a vida de todos que vão participar. Nós agradecemos o teu santo nome e te pedimos: vai em cada lar, vai em cada família, ministrando a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém. E a todos que vão assistir essa live, que o Senhor abençoe, dê paz, dê saúde, que o Senhor dê felicidade. Amém, irmãos? E nós pedimos, compartilhe para que as pessoas também vejam, que as pessoas assistem e vejam a palavra de Deus, porque nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, irmãos, E graças a Deus tem pessoas, em São Paulo, tem pessoas em Goiânia, tem pessoas em Salvador, pessoas longe assistindo, São amigos da minha esposa, amigos nossos, que compartilham, que vê, essa live. Então é importante eles assistirem, porque fortalece espiritualmente a vida de cada um, porque é a palavra de Deus, irmãos? Então, abençoe, assim, participando também, compartilhando essa live. Amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar com o hino, 296 do nosso cantor cristão. 296. Amém? A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias
sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma, para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus, fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração, fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e meu desejo, seja só teu nome honrar. Fazer que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Glória a Deus, Glória né, a Deus. Louvado seja o nome do A Senhor. paz do Senhor a todos que já estão nos acompanhando. Amém? O diácono Adeval vai fazer a leitura, que ele está com ela separada ali. Vamos ler no livro de Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1 e o verso 1. Tiago, capítulo 1, verso 1 é o texto básico da nossa lição. Amém? Você procura em casa, né? O livro de Tiago, né? Capítulo 1, verso 1. Fica lá no Novo Testamento, já perto de Hebreus, né, irmãos? Próximo de Pedro, depois de Hebreus. Hebreus, Tiago e Pedro. Amém? Vamos ler o capítulo 1 e o verso 1 somente, né? Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontra na dispensão e saudações. Amém? A gente vê que esse livro de Tiago, né, irmãos? É um livro com 5 capítulos, né? 5 capítulos. E é um livro pequeno. É um livro que apresenta o exemplo de uma liderança cansada, afirmações missionárias, estéreis, fixadas e morais, né? Nesse livro de 5 capítulos, Tiago fala sobre tentação, hipocrisia, preconceito, sobre como lidar com os problemas, sobre decepção, sobre disciplina e sobre o domínio da língua, e sobre o reconhecimento de dons divinos, e sobre conflitos, humildades, prioridades, paciência e sobre fé. Então, é um livro edificante para nossas vidas. É um livro que a gente aprende a se dar com todas essas coisas, né, irmãos? E colocar a nossa fé em prática, né? Colocar a nossa fé em prática. Porque é muito bom, irmãos, cada um de nós alimentar a nossa vida espiritual. Nós temos a vida espiritual e a vida física, natural, né? Mas a Bíblia nos alerta que, em primeiro lugar, é a nossa vida espiritual, né? A nossa vida ligada com Deus, sempre buscando a Deus, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre orando, sempre vigiando, para que não entreis em tentações. Por quê, irmãos? Sempre vigiando.
Porque quando vier a tentação, você está fortalecido para encarar a tentação. E com certeza você vai vencer a tentação. Por quê? Porque você se preparou. Você exercitou a sua fé com o Senhor Deus, né? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. Esses três elementos, né, construtivo na nossa vida faz que a gente vença as tentações da vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ler a introdução, né? A pastora vai querer ler? Pode ser. A Epístola de Tiago é uma carta prática. Pertence à classificação de literatura na Bíblia, conhecida como literatura de sabedoria. Seu propósito caracterizado por instruções para o viver diário e por uma compreensão das perplexidades da vida. Henrietta Meredith a denominou de Manual Prático de Religião, e outros escritores chamam de Guia Prático para a Vida da Conduta Cristã. Então, diz que o livro de Tiago é um manual prático para a vida cristã. Já o outro diz que é um guia, que vai guiar, né? Também guia prático, para quê? Para que esse guia? Para a vida e conduta cristã. Então, minha maneira de viver, minha maneira de pensar, da orientação, vai falar sobre a língua, vai orientar sobre como nós devemos falar, por que evitar certas falas, né? Tiago vai dar essas orientações. Então, nós vamos ver que nessa introdução, Tiago, ele está tentando corrigir, ou ele tenta corrigir os seus leitores. Aqueles que vão ler a palavra de Deus, ele vai mostrar que fé sem obras, né? Vai mostrar fé sem obras, palavras sem atos, censuras, ambição, sobre amor desordenado pelo ensino, valor da riqueza e oposição ao tratamento depreciativo dos pobres e viúva, né? Aqueles que não têm amor pelos pobres e a viúva, que era uma postura basicamente dos fariseus. Então ele estava diretamente criticando as doutrinas ou ensinamentos dos fariseus. Ele vai bater de frente. Então, desta forma, esta epístola é um convite e uma exortação para os cristãos judeus para lutar e ir além. Além de quê? Do judaísmo farisaico ou da fé inoperante. Da fé que não opera, né? Da fé que não faz as suas obras. Da fé que não mostra que realmente que creram em Jesus, que era necessário apresentar que creram em Jesus. Os fariseus ou os judeus, eles precisavam crer em Jesus, e ele exortava justamente a cada um deles, e principalmente aos judeus que se denominavam, vamos dizer, cristãos, não diretamente porque conheceram a Cristo, mas porque vinham diretamente de um conhecimento de um Deus que tinha um plano e um propósito com o povo judeu. Então, ele apresentava justamente isso. Se os judeus crescem no Senhor Jesus, que ele estava apresentando, crescem na salvação, porque até Jesus não se falava de salvação. Se falava de Seol, que era o inferno, e apresentava Jesus que viria como o Salvador realmente, mas não uma salvação direta como nós temos em Cristo, que morreu e padeceu pelos nossos pecados. Então ele, a partir do momento que ele apresentava Jesus
e o viver com Cristo, que é justamente o que Tiago vai apresentar, e ele vai apresentar que também deveria ter uma vida como discípulo, seguidor de Cristo. Então precisava ter essa visão de ser seguidor de Cristo. Então nós vamos ver também que não era para ser um fariseu melhorado, né? Porque tem muitos crentes por aí que é crente melhorado, né? Crente melhorado, pastor, assim, é crente que diz assim, eu sou cristão, mas quando vê uma coisa ali, vai fazer. Quando vê outra coisa ali, vai fazer. E não vai procurar obedecer o que a palavra está dizendo. Então não vai viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra está ensinando. Então tudo que vier, todo vento de ensinamento, de doutrina, vai correr atrás. Aí a palavra está dizendo, vamos viver o que o ensino da palavra está trazendo para cada um de nós. Vamos viver isso. Então, tem muita gente hoje, irmãos, que se a gente for falar, na realidade, a nossa igreja, nós teríamos mais de 200, 250 pessoas ou mais. Do tempo que nós estamos aqui, do que nós pregamos o evangelho, se nós formos nas igrejas que tem por aí, de tanta gente que foram para outra igreja, que migrou para outra igreja, ou que se afastaram do caminho do Senhor, nós íamos estar com a igreja lotada e estaríamos com 2 cultos, porque as pessoas aceitaram Jesus, mas por causa de um motivo ou outro, ou porque quer uma igreja mais bonita, uma igreja de título, então vai atrás de outra, né? Não quer aquela simplicidade. E outra coisa, detalhe, viu? O que nós pregamos é dentro da palavra. Não é nada de prosperidade, não é nada de arrumadinho, não dá um jeitinho para se entrar no céu. Para entrar no céu tem que ter mudança de vida, tem que ser transformado o pensamento, tem que estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, seu pecado passou e você agora tudo se fez novo. Você tem que andar em novidade de vida. É isso que nós pregamos. Nós não pregamos outra coisa não. Então nem todo mundo quer isso. Quer o oba-oba, vamos, cama do tempo, né? Tem que ter compromisso. Igreja, vocês. Tem que ter compromisso com o quê? Com a igreja, com o trabalho, com a obra. Amor. Quando você tem amor ao trabalho, você vai honrar. Amém. Glória a Deus. O culto começa às 18 horas, no domingo. 5 horas, eu já estou me preparando. 10 para as 6, eu já estou chegando na igreja. Por quê? Porque meu compromisso primeiramente é com Deus. Eu não marquei compromisso com a pastora, eu não marquei compromisso com o diácono, não marquei compromisso com a equipe do louvor. Meu compromisso é com Deus. Então é justamente o que o servo do Senhor, Tiago, porque ele não fez parte dos discípulos, esse Tiago, nós vamos descobrir quem é esse Tiago estudando ele, né? Então, ele mostra que o compromisso primeiro tem que ser do Senhor. Então não adianta ser um cristão melhorado, um cristão que posso fazer uma tatuagem, um cristão que eu posso beber uma cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool está dizendo que você tem prazer nas coisas do mundo, porque você ainda quer beber a cerveja. Então se você quer beber a cerveja com álcool ou sem álcool, você está se fazendo o prazer da carne. Você está fazendo a vontade da carne. Então, em tudo que você vai... Mas ali tem um bar gospel, onde lá os cantores são gospel, a cerveja é sem álcool, onde isso é assim. Irmãos, cuidado com as coisas que estão surgindo nesse mundo. É as vãs filosofias para os nossos dias. É as heresias para os nossos dias. E a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Sabe por quê? Porque a gente acusa um ao outro. A gente apresenta o defeito do outro, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. O apóstolo Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E nós vamos ver o que é que Tiago fala para nós. Tiago, esse Tiago que nós vamos estudar, era irmão do Senhor Jesus.
Era irmão do Senhor Jesus. Era 4 Tiago, irmãos. 4 Tiagos. Esse Tiago, ele não foi citado no meio dos discípulos, não. Sabe que o profeta de casa, ele não tem honra, não. Sabe quando Tiago se encontrou com Jesus? Quando Jesus foi morto e crucificado. Aí ele entendeu que aquele era o Filho de Deus, irmão dele, que veio para cumprir uma missão. Mas enquanto isso, ele não estava acreditando, não. Quantos ainda estão nos nossos meios, no nosso meio, e ainda está duvidando do plano de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus para muitos? Muitos que estão trabalhando estão sobre críticas. Quantas pedradas eu ainda estou recebendo? Mas eu não estou olhando, irmã, para isso não. Nesses dias eu recebi umas, porque ainda estou fazendo live. Irmãos, eu não estou fazendo para me mostrar, não estou fazendo, é para a obra do Senhor. É para que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado e glorificado na terra. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, não. Nós estamos para fazer a vontade de Deus. E nós temos que saber que nós somos dependentes dele, totalmente dependentes de Deus. Então, afinal de contas, se nós estamos falando de Tiago, nós sabemos que o vinho novo exige o quê? Odres novos. Odres novos. Não adianta botar vinho novo misturado com vinho velho. Nós sabemos que quanto mais o vinho velho, mais ele é apurado, mas ele tem sabor. E o novo ainda vai adquirir um sabor. Então eles não podem estar juntos. Tem que estar no recipiente diferente. Por isso que nós vimos por aí, não sei quantos anos, já não sei quantos anos. Vá comprar um que você vai saber quanto custa. Quanto mais velho for, mais caro vai ficar. Então, o apóstolo, ou o servo do Senhor, que ele não foi apóstolo, ele foi servo do Senhor, nós vamos estudar sobre ele. Então, a pergunta é, quem é esse Tiago? Será se você, no decorrer da semana, quando eu apresentei a revista, dizendo que nós íamos estudar Tiago, e nós vamos colocar a nossa fé em ação, e eu espero em Deus que você também, estudando essa revista, possa estudar e colocar a sua fé em ação. Porque ele vai apresentar o valor das provações que ele passou e que nós também passamos. Mas claro que as dele não se compara com as nossas, porque a dele foi maior do que as nossas. Mas quem foi Tiago? Tiago, no Novo Testamento, tem 4 Tiagos. 4. Vamos ver os 4 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu. Lembra? Quando Jesus passou e chamou os filhos de Zebedeu. Foi 3 que serviram Jesus. João, Pedro e Tiago. 3. Quando o Senhor chamou, na mesma hora, os 3 deixaram o que estavam fazendo, na hora que estavam fazendo, e foram servir ao Senhor. Foi formado o primeiro trio de discípulos. 3. Então, eles eram o trio que nós podemos dizer mais íntimos de Jesus. Quando Jesus ia para algum lugar para orar, para alguma coisa, ele chamava Pedro, Tiago e João. Esses 3 se destacavam, porque no meio dos 12, quando Jesus ia para um lugar fazer uma oração, ele chamava esses 3 e levava para o lugar da oração. E muitas vezes ele dizia, fique aqui e eu vou mais na frente um pouquinho orar e interceder. Então, se você pegar o livro o Evangelho de Marcos, 5:37, 9:2, 10:35 e 14:36, você vai ver que esses 3 eram os 3 mais íntimos de Jesus. Depois nós vamos para outro Tiago.
Aí Tiago, filho de Alfeu. O primeiro Tiago era filho de Zebedeu. O segundo Tiago era filho de Alfeu. Ele fazia parte de um dos 12 dos discípulos. Seu nome é mencionado na lista dos apóstolos em Marcos 3,18 e em Marcos 15,40. Ele é chamado de Tiago o Menor. O menor. Não me pergunte se era o menor na altura, né, no tamanho, ou se era o menor na sabedoria e também o menor justamente na hora de estar trabalhando, de fazer as coisas que ele queria não se destacar, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Então a palavra diz que esse Tiago, ele era conhecido como o menor de todos aqueles que estavam servindo ao Senhor, dos 12 apóstolos. Depois vem Tiago. Quem é esse Tiago? Terceiro Tiago. Quem é esse Tiago? Esse Tiago não foi o Tiago que foi discípulo. Ele não foi discípulo. Ele foi pai de um discípulo. Ele foi o pai de Judas. Não Judas Iscariotes. Não foi esse Judas. Ele foi pai de Judas. Lembra que na companhia de Jesus tinha 12. Nesses 12 tinha 2 Judas. Quando tem um texto que diz assim, não o Judas que traiu Jesus. Não foi o Judas Iscariotes. Era o outro Judas, que era filho de quem? De Tiago. Então é o terceiro Tiago, aliás, que eu estou falando. É muito Tiago, né, irmão? Para explicar os Tiagos todinho, para chegar nesse Tiago que nós queremos estudar nesse trimestre que nós vamos estudar, que muitas vezes se torna semestre, porque a lição é longa e nós temos que partir e dar continuidade mais na frente. Então, esse Tiago era pai de Judas. Ele é mencionado em Lucas 6,16 e também ele é mencionado em João 14,22, que explica que esse Judas não foi o Judas Iscariotes. E mais ou menos esse Judas talvez tenha sido chamado de Tadeu. Em Mateus 10, 3 e em Marcos 3, 18. Porque vocês sabem que Pedro era Simão Barjonas. E Jesus trocou o nome dele de Simão Barjonas para Pedro. Então tinha por costume, tradição de trocar o nome. Trocava o nome e ficava sendo conhecido pelo aquele nome. Eu digo muitas vezes assim, quando eu estou conversando com meu genro, eu digo, eita, Tiago, empresa tem muitos funcionários, empresa grande tem. Então, o que acontece? Sempre tinha ou sempre tem um funcionário que tem um apelido. Vai ter um apelido. Aí, Diácono Adeval, me permita, qual era o apelido do seu pai na antiga CELP? Era Grilo. O pai do Diácono Adeval era conhecido como Grilo. Grilo. Quem perguntasse, Euclides está onde? Não era Euclides, era onde está o Grilo. Tinha até uma brincadeira, lembra? Cadê o Grilo? Tá lá atrás. Então, o pai de Adeval era conhecido como o Grilo. Então, procurava-se o pai de Adeval, achava o Grilo. Ou, vamos dizer em outras palavras, outros funcionários de outras empresas, muitas vezes são chamados, apelidados por outro nome. Então, não era diferente no meio daqueles que serviam a Jesus, que ganhava outro nome. Ainda bem que era nome, não era apelido, né? Não era apelido. Então, se perguntasse, o Diácono Adeval tinha outros também, lá onde trabalhava, que tem apelido. E também tem um que eu conheço, que o apelido dele é Pinguim. Imagina um pinguim aqui no Brasil. Como era que esse pinguim está? Porque pinguim
é da onde? Do frio, né, irmão? Do gelo. Mas tinha um que trabalhava numa empresa e o apelido dele é Pinguim. Não me pergunte por quê, mas chamava ele de Pinguim. E assim segue-se nos apelidos da vida. Mas vamos para Tiago. O quarto Tiago. Quem é esse quarto Tiago? A Bíblia chama ele de irmão do Senhor, em Gálatas 1,19. Vai falar que este Tiago, ele tinha uma posição muito influente na igreja. Ele tinha uma influência muito grande na igreja de Jerusalém. Na igreja de Jerusalém, esse Tiago tinha esta influência. A gente diz assim, como é que nós vamos influenciar? Irmãs, leia a Bíblia. Ore. Busque a presença de Deus. Não se preocupe com o que vão dizer de você, não. Não se preocupe, não. Por quê? O que importa é que você esteja agradando ao Senhor. Que você ande de acordo com a vontade de Deus. Então, o diácono Adeval abriu, foi ou não, em Gálatas? Gálatas 1,19, que Tiago era o irmão do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Então, está confirmado que ele era irmão do Senhor Jesus. Eu quero lembrar o seguinte, que Tiago, ele acompanhava Jesus, mas não como discípulo. Ele acompanhava de longe, analisando os fatos, mas não estava de dentro como os discípulos. Aí depois nós vamos explicar as coisas como aconteceram. Então, destes quatro, apenas dois poderiam ser autor dessa epístola que nós estamos estudando. O filho de Zebedeu, lembra? Que andou muito com Jesus, o filho de Zebedeu. Aquele João, chamado quem? O discípulo do amor. Então, junto dele, o irmão dele, Tiago, e mais próximo dele, Pedro. Eram os três. Tiago era irmão de João, que foi chamado discípulo do amor. E tinha Pedro, aquele do temperamento forte. Então, a palavra que nós estamos estudando diz o seguinte, que o filho de Zebedeu poderia ter sido o autor da epístola. Ele poderia ter sido o autor da epístola. Mas o que é que acontece? Nós sabemos que, para que isso acontecesse, ficou apenas dois Tiago. Dois Tiago. O pai, que era pai de Judas, não poderia ter escrito, porque não teve tanto tempo para andar com o Senhor. Judas não foi o autor, porque o nome da epístola é de Tiago, né? Então fica três. Dos três que ficou, esses dois que tinha, não foi ele, porque segundo a história, diz que Herodes, Agripa I, fez com que Tiago fosse passado ao fio da espada. Tirou a vida de Tiago. Herodes. Então Herodes tirou a vida de Tiago em Atos capítulo 12 e o versículo 2. Então já não é mais esse Tiago. A palavra diz que foi no ano 44 depois de Cristo. Herodes tirou a vida de Cristo, de Tiago. Então, a carta de Tiago foi escrita bem depois do ano 44, muito depois. Então, não tinha como o escritor, né? Amém. Pedro, Tiago e João no barquinho, amém, glória a Deus. Eram os três irmãos, os pescadores. Então, o que acontece? Nós vimos que Tiago veio com essa carta depois e ele não é identificado como um dos apóstolos, um dos 12 que andavam com Jesus e seguiam Jesus, como a gente sabe de Pedro, de Paulo, né?
e as cartas que eles escreveram como apóstolos ou discípulos do Senhor. Então, isto nos dá uma conclusão de que nenhum dos dois, Tiago, escreveram esta carta. Nenhum dos dois, Tiago. Diante disso, resta-nos agora quem? Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago, irmão do Senhor Jesus, pastor, assim. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Nada melhor do que um irmão, né? O irmão conhece o outro irmão. Ouvia falar muito do seu irmão. Mas vamos dizer que ele não acreditasse no chamado, no ministério. Tem muita gente que não acredita no seu chamado, no seu ministério. Mas Deus tem chamado com você, e aí? Mas ele não revela quem foi esse Tiago, né? Aqui ele diz que foi Tiago, irmão do Senhor, na revista. O escritor da revista, né? Mas a Bíblia, ela em si, ela não revela quem foi esse Tiago. Mas historicamente, analisando historicamente, os dois Tiago já tinham morrido quando essa epístola foi escrita. E quem estava vivo... É porque é o seguinte, irmãos. Depois que Jesus morreu, historicamente falando, Tiago, ele assumiu o ministério. E assim, quando foi feita uma votação de quem ia assumir o lugar de Judas, o diácono Adeval lembra? Caiu para quem? Quando foi lançado o sorte? Para Paulo, né? Não. Paulo não, eu não tô lembrado, não. Uns dizem que era Paulo, mas não foi Paulo, não. Paulo veio depois, o apóstolo Paulo. Foi outro que foi lançado o sorte e caiu sobre ele a sorte. Só que ele não fez o trabalho. E tudo indica que quem assumiu o trabalho foi Tiago, irmão do Senhor. Só que ele não entrou na lista dos discípulos. Ele entrou na lista de servo. Irmão, servo, ele está pronto para servir. Ele tem que estar pronto para servir. Não importa o título que vai ser dado a ele. Servo não está atrás de título. Ele está atrás de fazer o trabalho e a obra. Então, quando nós olhamos para o estudo, e o estudo apresenta o Tiago, o irmão do Senhor Jesus, aparecendo em primeiro lugar no trabalho que ele estava fazendo. E ele acreditou no trabalho do irmão dele mais velho. Não, irmão, não é Timóteo, não. Não. Não é Didino. É outro que foi. É que agora o nome dele me fugiu. Mas se os irmãos for pro livro de Atos dos Apóstolos, eu acredito que é onde vai dizer quando eles lançaram sorte e caiu sobre o nome de alguém. Eu acredito que o foi Matias. Matias, eis a palavra Matias. A sorte caiu quando eles lançaram para formar os 12, caiu sobre Matias. E você só vê aparecer o nome de Matias aí, nesse momento. Ele para substituir Judas Iscariotes. Então, só que Matias, a sorte caiu sobre ele, mas depois não relata nenhum fato do que ele fez. Matias ter feito alguma coisa. Então, a sorte caiu sobre Matias, mas Matias não fez o trabalho. O que é que acontece? Tiago, né, irmão do Senhor, acreditou no que o Senhor Jesus tinha dito e viu acontecer, né? Ele viu acontecer. Ele viu o que aconteceu. Tem gente pedindo para acessar a live, eu estou sem poder fazer esse acesso. Diácono Adeval, pegue seu celular, por favor, e compartilhe na família que está sendo pedida, a família Marques, certo, que está pedindo.
como nós estávamos, vamos voltar para o nosso assunto da revista, né, que nós estamos falando de Tiago, e Tiago nos dá a informação que ele estava justamente para fazer a obra do Senhor, mas só que Jesus teve outros irmãos, e os outros irmãos de Jesus não acreditavam. Irmãos, ser chamado de Deus, ser separado por Deus, não é todo mundo que acredita. Não é. Não adianta, não é todo mundo que vai acreditar que Deus tem uma obra na vida de alguém. Eu sei que eu passo por muitas dificuldades porque eu sou mulher. Se eu fosse um pastor, eu teria mais facilidade e mais acessibilidade a muitas coisas. Mas eu não estou preocupada com preconceito. Eu tenho convicção do meu chamado de Deus. E eu estou para fazer a vontade de Deus. Seja no curado, seja em bola de ouro, seja em cuscuz, seja onde for, porque eu amo meu curado. Então, como eu amo o curado, com certeza eu quero permanecer no curado. Mas lembre-se que a tenda ela é ampliada e a gente precisa ampliar a nossa tenda, né? A gente precisa trabalhar mais para o Senhor para que nós possamos abrir mais congregações, igrejas, continuar na visão do nosso amado, saudoso pastor Eloy. Ele não ficou só nisso. E ajudar as congregações e as igrejas que ele fundou. Ó, irmão, para confirmar aqui sobre Matias, né? Diz aqui em Atos capítulo 1 e o verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daquele que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte desse ministério. Este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, e de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nos foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então trouxeram dois, José chamado Basabás e cognominado, e juntos, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério. E o apóstolo do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte que recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado lugar com os 11 apóstolos. Está confirmado no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 26. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? E nós falando sobre esse livro de Tiago, irmãos, e eu quero colocar aqui no capítulo 1 e o verso 2 ao verso 4, que diz assim, isso é muito importante a gente adquirir para nós essa palavra, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Então, irmãos, esses benefícios, né, das aprovações para a nossa vida, a perseverança, isso é importante. E Tiago nos alerta a dizer: olha, se alegre, né, na sua dificuldade. É difícil, mas quando a gente, irmãos, está na presença de Deus, né, vem as lutas,
vem as aprovações, e nós temos que suportar essas aprovações, não é verdade? Então o Tiago manda a gente se alegrar, porque isso é uma prova que Deus está fazendo na nossa vida. Você preste bem atenção no livro de Jó, quando Jó ele foi provado por Deus, e Deus ele chama o meu servo Jó. Veja, irmão, que prazer, que alegria, você como servo, você como serva de Deus, e você ouvir Deus dizer assim, minha serva Maria, minha serva Benedita, né? Eu não quero citar outros nomes, mas você ouvir Deus chamar o seu nome, meu servo, né? Minha serva, não colocar posição na sua, mesmo que você seja um doutor, mesmo que você seja um advogado, um médico, né? Um deputado federal, mas Deus não vai lhe chamar como deputado federal, nem como doutor, nem como advogado. Deus vai chamar minha serva, meu servo. Visse como ele é próspero, visse como ele é obediente a mim. Irmão, isso está no prazer de Deus, a minha vida, a tua vida, de ser obediente para com Deus. Vem as lutas, vem as provações, Deus chamar pelo teu nome, né? Então isso é bendito na nossa vida, isso é maravilhoso, quando a gente vê que Deus está tendo prazer no coração dele por você e por mim. Quando a gente faz a obra de Deus, irmão, nós temos responsabilidade aqui na terra. Você foi chamado para fazer a obra, né? Se você tem um cargo na igreja, é porque Deus lhe convocou. Então você tem que assumir esse cargo, você tem que ter amor, né? Demonstrar amor, porque se você não demonstrar amor, né? Deus não está se alegrando. Então é tempo de Aderval, de Cicrano, de Beltrano se acordar para fazer a obra de Deus e Deus ter prazer no coração dele, né? De chamar pelo seu nome, né? De vir a prova e você passar, você se alegrar naquela prova. Já pensasse, irmão, você passando numa prova difícil, você está rindo, você está alegre, né? Já chegou um momento na minha vida de não ter nada na minha casa. Mas por isso eu não me entristeci com meu Deus. Por isso eu não me desanimei na minha fé. Eu corri atrás, eu fui atrás. Eu coloquei a minha fé em prática. Irmão, eu tive um momento na minha vida de abrir meu armário, isso faz anos. E não ter nada para comer. Eu com uma filha de 5 anos e um filho de 1 ano. Isso é difícil, meu irmão. Isso é muito difícil, você ter 2 filhos, um de 5 anos e um de 1 ano, um de 6 anos, me engano, e um de 1 ano, e chegar amanhã cedo, abrir o armário e não ter nada para comer. E você não tem nenhuma passagem de ônibus para procurar alguma coisa. Cheguei esse momento. Eu cheguei nesse momento, fui provado por Deus. Eu e a pastora Gilsônia. Mas de forma nenhuma eu desanimei na minha fé, eu me alegrei. Eu fui arrumar dinheiro emprestado para uma passagem para eu procurar o último passo, não é? Pelo menos arrumar uma tabela de preço para sair por aí, para aventurar uma comissão para poder botar as coisas dentro de casa. E veja como Deus faz, né? Fui, consegui uma tabela numa loja lá no centro da cidade. E o primeiro cliente que Deus me deu, eu vendi quase 6 mil reais. Isso há 25 anos, não foi? Há quase 25 anos atrás, irmão. É 25, que ela tinha 1 ano. 25 anos, aí a pastora confirmou. Há 25 anos atrás. E eu tive uma comissão há 25 anos atrás de R$ 1.243. Há 25 anos atrás eu recebi esse dinheiro à vista porque eu vendi à vista. Aí foi quando eu botei as coisas dentro de casa, fiz aquela feira maravilhosa, comprei algumas coisas que estavam faltando. E de lá para cá, Deus não deixou faltar nada. Glória a Deus, aleluia. Eu cheguei nessa situação, eu e a pastora, e não dissemos nada a ninguém. Ficamos calados. A gente só estava dizendo a Deus. Até a pessoa que eu fui pedir o dinheiro emprestado, eu não contei nada, né? Mas Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso, né? Deus coloca a gente em prova, né? E quando a gente está na prova, a gente tem que se alegrar no Senhor. Eu não estava feliz naquele momento que eu estava vendo meus filhos. Eu chorei porque eu via que eles estavam precisando de comer e tinha que ter o alimento. Mas Deus não deixou faltar. No mesmo dia, né? Eu fiz essas vendas, já peguei no dinheiro e fiz as coisas para dentro, tomei as providências de tudo. E até hoje Deus não deixou faltar nada. Aliás, Deus nos abençoou.
né? Mas Tiago diz, se alegre na tentação, se alegre nas lutas, se alegre nas dificuldades, porque você vai ter perseverança, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro e em nada deficiente. Em nada deficiente, né? Em nada deficiente na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar pronta para o nosso Deus. Então, você tem uma responsabilidade, assuma a sua responsabilidade. Cumpra com a sua responsabilidade. Porque a sua responsabilidade é com Deus, meu irmão. A minha responsabilidade é com Deus. E nós vamos prestar de conta a Deus a nossa responsabilidade com Ele. Ame, né? Ame a obra de Deus. Glória a Deus. Busque. Aleluia. Porque nós vamos prestar de conta, meu irmão. Nós vamos prestar de conta. Então é momento, né, de cada um de nós, a Derval se acordar, a pastora se acordar, você se acordar, para fazer a obra de Deus, né, para assumir o compromisso que Deus te deu. Né, irmãos? Deus seja louvado, né? Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Então vamos, né? E graças a Deus, muitos não estão passando na prova. Então, se alegre no Senhor. Mas é bom a gente passar na prova. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos ser aprovados por Deus, né? A fé de Jó, né? Jó colocou sua fé em prática, né? Jó de forma nenhuma ele esqueceu Deus, né? De forma nenhuma ele foi sincero com Deus. Ele honrou o nome de Deus, mesmo perdendo tudo. Ele perdeu tudo. E o pior ainda, irmão, quando a gente perde filhos, né? A herança, os bens, mas quando se perde os filhos, né? Mas de forma nenhuma Jó esqueceu Deus. Jó permaneceu com sua fé. E foi na prova que Jó conheceu o verdadeiro Deus. Amém? Pastor está Amém. com a oportunidade. Irmãos, quando nós falamos de Tiago, Tiago era irmão do Senhor, vamos dizer meio irmão. Por que meio irmão, pastora? Porque o Senhor foi o Espírito Santo que colocou Jesus na barriga de Maria, e a gente sabe que Maria teve Jesus. E até Maria ter Jesus, José não teve nenhum contato íntimo com Maria. Até passar o tempo do resguardo, José não teve contato íntimo com Maria. Ele obedeceu. Depois que passaram o tempo, né, de resguardo e tudo mais, José teve o seu contato e daí surgiram os filhos de José, né? Os filhos de José. Filho de Maria também. Então, esses meio-irmãos do Senhor Jesus, eles não acreditavam, achavam que Jesus estava meio doente da cabeça para dizer que era filho de Deus, para dizer que era o Salvador e afirmar categoricamente, em alto e bom som, que ele veio cumprir a vontade do Pai. Ora, se eles eram irmãos de Tiago e dos demais, como era que ele dizia que veio cumprir a vontade do Pai, se eles acreditavam que o pai de Jesus era José? Porque era aquele que estava criando José. Então, os irmãos de Jesus não tinham simpatia nenhuma com Jesus. Não tinha simpatia com Jesus. Será que na sua família não tem alguém que não simpatiza com você? Será que na sua família você tem alguém que não fala com você porque não acredita no chamado de Deus na tua vida? Ou porque você aceitou Jesus, agora eu não quero mais saber dela, porque ele entrou nessa determinada religião. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando dos ensinamentos da palavra de Deus a partir do irmão de Jesus que não acreditava naquilo que Jesus pregava. Ele não acreditava. Mas eles observavam. Procuravam ouvir o que era que ele tinha para dizer. Depois, o que é que acontece? Ele acredita no Jesus Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Querendo ou não, Tiago, Jesus ressuscitou. Tiago, querendo ou não, acreditando, Jesus ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida
do meio-irmão de Jesus. Do meio-irmão que morou no mesmo ventre que Jesus morou. Que foi o ventre de Maria, que Tiago morou e que Jesus morou também no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Tiago. Quando Tiago começa a perceber que o que Jesus tinha dito era verdade. Lembre-se de uma coisa, que quando Jesus estava na cruz, ele olhou para a sua família, estava Maria e os irmãos de Jesus e os discípulos. Só que Jesus apresentou quem? Ele apresentou a João. Mulher, eis aí o teu filho. Ele apresentou João. Ele não apresentou os irmãos dele, não. Ele apresentou a João o seguinte: filho, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo: João, cuida da minha mãe. Mãe, cuida de João. Por quê? Porque os meus irmãos dele não viviam servindo ele, nem agradando a ele, nem seguindo a ele, nem acreditando no que a palavra estava dizendo. Então era necessário se cumprir o que Jesus estava dizendo para que Tiago chegasse a um denominador comum através do Espírito Santo e acreditasse na promessa de Deus, no que Deus tinha. Então, em Atos capítulo 1 e o versículo 14, fala que os irmãos de Jesus estavam no cenáculo junto com Maria. Aí a história já começa a caminhar diferente. Os irmãos de Jesus começaram a perceber que Jesus era o Filho de Deus, o Filho da promessa, que Maria tinha gerado no ventre. Aí é quando se começa a cumprir a promessa de Deus para que os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, comecem a acreditar. Então, nós vamos para o terceiro ponto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora Tiago é servo de Deus. Depois de Tiago ser servo de Deus, ele vai dizer que é servo de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ele vai testemunhar do Senhor Jesus. Agora ele vai ser testemunha de Cristo. Então, ele testemunha claramente e ele reconhece o plano de Deus e o propósito de Deus na vida de Jesus. É quando ele começa a reconhecer o ministério do seu irmão mais velho. Lembre que Jesus era o irmão mais velho de Tiago. Então ele reconhece que Deus tinha uma obra e fez a obra através do seu irmão mais velho. E tudo foi confirmado. Para quê? Para que Tiago pudesse acreditar nos desígnios de Deus. Então, para quem Tiago escreveu? Tiago fez, a carta, Tiago, ele escreveu. E nós vamos saber para quem ele escreveu. Eu posso dizer o seguinte: ele escreveu para as 12 tribos. 12 tribos. E na dispensação e as saudações que a gente encontra. Mas Tiago não só escreveu para as 12 tribos. Tiago escreveu para os nossos dias. Para nós que estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo no mundo. Um dia desse estava muita gente preocupada com quem? Com os gafanhotos. Onde é que estão os gafanhotos? Que ninguém nunca mais falou nele, nem se lembra mais deles. A tempestade de areia. As pessoas se preocupam muito com as coisas e esquecem de se lembrar mais do poder de Deus, da graça, da misericórdia e da restauração de Deus em nossa vida. Então, a carta de Tiago, ela foi incluída nos livros do Novo Testamento.
Por que será essa carta de Tiago foi incluída? A gente sabe que tem uns livros chamados apócrifos, né? Porque eles não foram incluídos, esses livros. Porque eram livros que circulavam na época, as cartas, lembra? As cartas que circulavam, e muita gente escrevia cartas. E foi analisado na Septuaginta, se realmente fazia parte ou não. Foi feita uma vara. Quer dizer, uma vara não foi uma vara dessa que a gente conhece, não. Foi uma quantidade de homens se sentaram, juntaram e foram analisar o que era de Deus, porque tinha muitas coisas que, se vocês imaginarem, quando eu estava estudando seminário, eu fui fazer pesquisa. Tinha a história de Jesus criança, tinha a história de Jesus, tanta coisa, né? Tem até uma igreja que tem Judite, Macabeus, Tobias, acréscimo a Daniel e tudo mais. E não está aqui na nossa Bíblia. Então são livros que nós conhecemos como apócrifos, que não teve a veracidade dos fatos. Mas o livro de Tiago, ele teve veracidade naquilo que ele estava falando. Então, ele ficou conhecido como uma epístola gerais. Quer dizer, ele só não escreveu assim, vamos dizer, para as 12 tribos. Ele tinha um grande público, ele queria atingir um grande público. E nesse grande público que ele queria atingir, ele tinha leitores que pudessem ler. Ou nós podemos dizer, será assim o servo do Senhor Tiago tinha uma igreja específica, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo escrevia aos Colossenses, escrevia aos Efésios, escrevia aos Timóteos, escrevendo ali aqueles, eles direcionavam diretamente para quem ele estava querendo escrever. Aos coríntios, né? Aos corintianos ele escrevia. E a gente olha para a palavra e nós dizemos o seguinte: a carta tinha praticamente um público específico. O público específico de Tiago era o povo judeu. Aí você vai dizer, por que era o povo judeu? Ele era judeu. Ele teve as suas dúvidas de acreditar no irmão dele, no que o irmão dele disse. Era um direito dele acreditar ou não. Mas ele agora acreditando, ele agora disse, eu vou escrever aos judeus. E vou apresentar o Cristo. O Cristo que ressuscitou. Vou apresentar para eles como é que realmente é ser cristão. O que é ser cristão. Então, ele deixa bem claro que o destinatário dele era para os judeus. E ele ia justamente para onde? Para a sinagoga. E quando nós dissemos que ele estava onde? Falando justamente das 12 tribos. Nós conhecemos as 12 tribos, né? Os filhos de quem? De Jacó. As 12 tribos. Que no final é dividida entre Benjamim e Manassés. A tribo de José, ela é dividida entre Benjamim e Manassés, porque a gente já sabe da história que José foi para o Egito, casou com a mulher egípcia e tudo mais, mas os filhos dele tiveram a tribo deles, mas a tribo foi dividida, a herança foi dividida no meio. Mas é 12 tribos. Então, o objetivo de Tiago era justamente falar para as 12 tribos. E sabemos que sempre essas 12 tribos, elas procuraram ter sempre o quê? Um contato. Sempre procuravam, mesmo cada um tinha a sua parte, tinha a história, porque é uma família. Mesmo cada um ter herdado o seu pedaço de terra, de herança,
mas era uma família. Ela tinha dificuldade, essa família? Sim, tinha, irmão. Toda família tem dificuldade. Toda família tem problema. Então, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, é que foi escrita para as 12 tribos de Israel, que não fica mais... Lembra da história de Deus mudar o nome? Deus mudou o nome de Jacó. Que era que significava o nome de Jacó? Usurpador e trapaceiro, né, Diácono Ademar? Usurpador e trapaceiro. Jacó era usurpador e trapaceiro. E quando ele luta com o anjo ali no Vale de Jaboque, Deus coloca o nome dele de Israel. Agora Jacó não é mais Jacó. Agora Deus o chama por Israel. Tem algumas pessoas que Deus trabalha assim, mudando de nome. E foi uma das experiências de Jacó, da luta que ele teve com o anjo. Deus mudou o nome, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E o plano de Tiago foi escrever justamente para esse povo que era da 12 tribos. Então, ele queria escrever justamente para os filhos de Deus que não tinham a fé em Jesus. Eles não tinham a fé em Jesus. Eles tinham a fé em Deus. Em Deus. Mas em Jesus eles não tinham. Então, Tiago começa a escrever para que eles possam entender que Deus tem um plano e um propósito, e que esse plano e propósito é só através da conversão deles, a partir de quem? De Jesus Cristo. Aí nós vamos para outro ponto, né? Que nós fomos para o segundo ponto. Aí assim, quem se encontra na dispensação? Quer ir, Tiago Adeval? Não, pode ir. Eu só quero dizer o seguinte, que Tiago, nesse livro, ele diz que a fé, né, sem nenhuma correspondência, sem nenhuma prática, né, ela é morta. Entendeu, irmão? Isso é um ensinamento de Tiago, um ensinamento bíblico, que a nossa fé tem que haver alguma correspondência, tem que haver alguma ação, né, alguma atitude, né? Porque se não houver, né, nenhuma prática, né, nenhuma correspondência, nenhuma ação, irmão, a nossa fé é morta, mas com certeza a nossa fé é viva, né? Porque você, eu, somos servos de Deus e com certeza nós colocamos a nossa fé em prática. Então, o conteúdo desse livro, né, o que o Tiago fala para nós, é que a nossa fé tem que ter ação. Tem que haver correspondência, né? Tem que haver atitude, né? A nossa fé. Porque se a gente só abre a nossa boca e confessa a Jesus como nosso Salvador e não fazemos nada, irmão, como é que o povo vai acreditar na sua fé? Como é que o povo vai dizer que você é um servo de Deus? Como é que o povo vai dizer que você é uma serva de Deus, né? E só chegar no domingo e botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, aí durante a semana viva aquela vida que é praticamente uma vida mundânea. Infelizmente tem pessoas que são assim e não tem nenhuma correspondência a essa fé que profetizou, né? Não tem nenhuma atitude a essa fé, não tem uma prática a essa fé, né? E é uma fé vazia, né? Porque não demonstrou correspondência nenhuma espiritual. Então, verdadeiramente não houve um verdadeiro nascimento. Então, temos que ter experiência com Deus, irmãos, né? Temos que ter experiência com Deus. Temos que mostrar atitude, tem que mostrar a prática, a ação, né? Para poder realizar a sua fé, né? Por exemplo, a pessoa acredita em Deus, ora a Deus pedindo a Deus emprego e fica em casa sem fazer nada e não vai à busca de um emprego.
Cadê você colocar essa fé que você confessou a Deus na sua oração, né? E colocar ela em prática, e a busca daquilo que você está desejando, daquilo que você está precisando, né? Como é que ela vai compartilhar na tua vida? Como é que ela vai chegar na tua vida? Você quer que seu esposo seja salvo, mas você não faz por onde para que ele seja salvo, né? Você usa com ignorância com ele, você não ora por ele, você não jejua por ele, você não pede a Deus para Deus salvar ele. Como é que ele vai ser salvo? Então, tudo isso, irmãos, está incluído onde Tiago está falando que a gente tem que haver uma correspondência da nossa fé, que a gente tem que ver algum resultado da nossa fé. Mas esse resultado só chega se você verdadeiramente confiar em Deus, não duvidando, não duvidando. É orar, não duvidar e colocar a sua fé em ação. Aí você vai ver uma correspondência, você vai ver uma coisa acontecer, vamos supor assim, né? Uma solução de Deus acontecer na tua vida, uma resposta de Deus acontecer na tua vida, quando você vai orar sobre uma situação e essa situação ela vai chegar na tua vida, porque você colocou em prática, você jejuou, você foi atrás, você se humilhou diante de Deus, você correspondeu com aquilo que você estava querendo, né? E você suplicou. Com certeza Deus vai abençoar, Deus vai salvar. Sem murmurar, né? Sem murmurar. Orar com fé e colocar sua fé em prática, em ação, para a resposta chegar. Amém? Deus abençoe. Amém. A preocupação do servo do Senhor, de Tiago, era justamente com os judeus que estavam fora da Palestina. Então, se estavam fora da Palestina, eles não tinham, assim, como ter a palavra, como receber a palavra, como receber um ânimo. Eles não tinham como receber. Então, Tiago, escrevendo essa maravilhosa epístola, ele está dando um apoio e uma força para aqueles irmãos que estão longe, né? Muito longe. Então ele estava dando esse apoio. É como nós temos, vamos dizer, vários missionários. Eu tenho notícia da missionária Maria José Bazante, no México, de Dulce, na Tailândia. Até peço oração pela missionária Dulce, que ela está com o marido mais ou menos suspeita de Covid, e os homens da casa também com muita dor no corpo, né? Na Índia, eles estão na Índia. Tem o missionário Robson, também está passando muita dificuldade, precisando de antibiótico e materiais cirúrgicos, porque ele é enfermeiro, mas ele exerce uma função além de enfermagem. Eu não vou dizer, porque isso replica em alguma coisa lá em Bissau, Guiné-Bissau, e pode ser que alguém ouvindo vá de encontro, né, aquilo que ele está exercendo. Então nós sabemos que cada um no seu canto, no seu campo, no seu trabalho, exercendo, ele tem sua dificuldade. Tem suas dificuldades. Então, Tiago, ele se preocupava com os demais. Né? E para completar, pastora, ele escrevia também para os judeus cristãos que moravam no Império Romano, né? Essa carta foi importantíssima para eles. Justo. Né? Eles eram perseguidos ali. Então era para judeus cristãos que moravam no Império Romano. Eu já tinha falado que ele escreveu também para os judeus cristãos. E como nós vimos, ele adquiriu uma experiência muito grande. E ele tinha essa experiência, e por adquirir essa experiência, ele tinha o prazer. Eu acredito que eu e você, como cristãos nos dias de hoje, temos que sentir esse prazer de compartilhar com as pessoas o que Jesus fez por nós, né? O que Jesus fez por nós. Então, nós precisamos ter esse prazer. Então, nós sabemos que, devido à dificuldade, vamos dizer, o primeiro mártir da história, depois de Cristo ali,
Em Atos dos Apóstolos nós encontramos o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir? Estevão. Estevão foi como? Assassinado. Apedrejado. Quantos de nós hoje teríamos coragem de enfrentar o que Estevão enfrentou e ainda pedir perdão a Deus por aqueles que estavam lhe perseguindo e estavam tirando a sua vida? Mas ele, em função do Evangelho, ele testemunhando do Evangelho, ele não teve medo. Então, muita gente, devido ao fato de Estevão ter passado por esse processo, segundo o autor da nossa história, diz que muitos se espalharam. Uns foram para a Fenícia, outros foram para Chipre e outros foram para Antioquia. Mas sabe o que é? É que esses que se separaram, nenhum quiseram anunciar a palavra. Nenhum queria pregar a palavra com medo de morrer. Esse mártir que falamos sobre Estevão, irmão, está em Atos 7:59. Atos 7:59. Depois vocês procuram na sua Bíblia aí. Né? Fala sobre a morte de Estevão. Assim, esses primeiros cristãos judeus, como o diácono Adeval falou, eles foram muito perseguidos. Eles foram muito perseguidos. E eles tinham medo, irmão, da perseguição. Muito medo. Mas aqueles que estavam firmados mesmo no Senhor, eles não tinham medo. Então, a carta foi direcionada mesmo aos judeus recém-convertidos e aqueles que estavam morando fora. Mas a gente diz assim, e o que mais? Tiago estava cuidando como se fosse um pastor. A gente acha que só o apóstolo Paulo é que fez essa parte, né, de pastorear, de cuidar. Mas Tiago estava fazendo essa parte de estar pastoreando aquele povo, direcionando aquele povo. Então, para nós, nos nossos dias, nós sabemos que muitas ovelhas estão dispersas. Veio a pandemia e limite de idade até 10 anos, aí 10 anos entra, 60 anos. Irmãos, nós não podemos mais ter medo disso, não. Vamos para a igreja. Vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, na hora do Senhor. Nós estamos aí, trabalhando. A gente está vendo os governantes abrindo porta para tudinho, só querendo fechar da igreja. Então nós, como cristão verdadeiro, decidido, nós não podemos temer mais não, irmãos. Né? A gente vê nessa semana, essa semana que passou, a gente está começando a nova semana, que hoje é o primeiro dia da semana, mas a semana que passou a gente viu o governo de Pernambuco abrir mão para idosos e crianças, para shopping, para praia, para cinema. Aí quando chega para a igreja ele não libera. Irmãos, vamos abrir nossos ouvidos para o Senhor Jesus, né? Não vamos ser manipulados pelo governo, não, porque esse governo nosso é um governo comunista. Né? Com certeza. É um governo. Você tem medo de quê, meu irmão? Se você morrer, você vai para o céu e Deus não vai permitir isso agora, não. Né? Você ainda tem muitos anos de vida. Se Deus tem promessa na tua vida, vai ser cumprida. Antes de você morrer, Deus vai revelar a promessa dele na tua vida. Vamos caminhar para a casa do Senhor. Vamos cultuar o nosso Deus juntos e unidos no templo. Né? Não coloque na sua mente, não, mas eu em casa cultuo a Deus, eu em casa eu leio a Bíblia, eu faço o meu culto doméstico, mas tem o seu quartel, meu irmão. Se o governo liberou para shopping, se o governo liberou para cinema, se o governo liberou para praia, aí não para a igreja você vai obedecer, aí chega um ponto que o governo diz, agora você pode ir para a igreja, aí você vai, então você está sujeito ao governo, não ao Senhor Jesus, né? Você está sujeito ao governo, a Jesus, você está obedecendo a Deus ou ao governo? Quer dizer, se o governo disser, você agora não vai para a igreja mais não, você tem que ficar em casa, você vai ficar em casa? Que tipo de crente você é? Que tipo de fé você tem? A nossa fé, irmão, temos que exercer, confiar no Senhor, né? Vocês mulheres, vocês homens, vocês jovens, vão para a igreja, que é o lugar de vocês, né? É o nosso lugar, né?
Não vamos entrar nessa ideia não, né? Se eu quiser eu vou, se quiser pode ir. Que qualidade de fé é essa, meu irmão? Que qualidade de fé é essa? Vamos para a casa do Senhor. Você pode ir para todo canto, só não pode ir para a igreja. Que ideia é essa, irmão? Tá deixando ser levado pela essas ideias malignas, né? Felizmente, meu irmão, o diácono Adeval é assim mesmo, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, mas é verdade. É verdade. Vamos para a casa do Senhor. Eu concordo com o diácono Adeval. Vamos para a casa do Senhor, que é o lugar onde a gente vamos adorar o Senhor. E vai chegar o dia da gente dar o culto de ação de graça a Deus pela vitória, né? Todos juntos na igreja, adorando a Deus, né? Pela vitória, nossa vitória. Se chegar meu dia, irmão, eu vou com o maior prazer. Se eu adoecer e se Deus me levar, se eu estiver doente, eu digo, Senhor, obrigado. Seja feita a tua vontade, essa é a minha fé. Seja feita a tua vontade na minha vida, porque eu confio no meu Deus. Eu tenho fé na minha salvação. Não importa se eu tenha muitos anos de vida aqui na terra ou pouco. Deus é o meu dono. Eu dependo dele. Eu dependo dele. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Tá certo, meu irmão? Então, obra do Senhor tem que ser feita. Compromisso com a igreja tem que ser feito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos se acordar. Vamos voltar a cultuar a Deus no templo, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém. Eu quero dizer uma coisa a você, irmão. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Eu sei que tem as pessoas que têm doença pré-existente. Eu sei que tem pessoas que foram feitas muitas coisas para que as pessoas tivessem o seu medo. Aqui, Tiago enfrentou muitas coisas. Nos nossos dias, nós estamos enfrentando as leis dos homens, a enfermidade da pandemia, mas vá, bote sua máscara, nós temos álcool em gel, nós temos lá o sabonete, lavatório, onde você pode se lavar e com certeza, olhe, nós estamos com 1,5 metro de distanciamento. Nós vimos igreja que não está cumprindo isso. Então, irmãos, porque você está com medo de ir para a casa do Senhor, não tenha medo não. A palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque assim, muitos estão indo para vários lugares. Antes mesmo do governo abrir, muita gente já estava indo. Eu digo a você que eu conheço um idoso que diz assim, olha, ai do padre, se me proibir de ir para a igreja, eu tenho 70 e tantos anos, mas eu não vou faltar uma missa, porque ele não tem legalidade de deixar eu sem adorar o meu Deus. Disse isso assim. Teve outra, de outra denominação, de idade, com doença pré-existente, ela disse, eu vou, e ai do meu pastor se me proibir de entrar na casa do meu Senhor. Eu vou. E foi. E tá indo. Então assim, vai de fé, irmãos. Uns creem que pode, outros creem que não pode. Quem sou eu para dizer a você? O que é que você crê, irmã? O que é que você crê? Em Jesus, faça a sua parte. E o Senhor com certeza vai fazer a parte dele. O Senhor vai fazer. Então confie, vamos ser mais servos. Né? Como o Tiago procurou ser servo. Nosso próximo assunto é o valor das provações. Né? O valor das provações. Se o Tiago teve provações, e nós, irmãos? Precisamos enfrentar a realidade da vida. Que o Senhor nos abençoe na sua infinita graça. E você possa estar a cada momento na presença do Senhor, confiando que Cristo em mim e em você é a esperança da glória. É você pregando a glória de Deus. Amém, glória a Deus. E quando você prega a glória de Deus, as 10 mais coisas, as outras coisas, segundo a palavra de Deus, vão sendo acrescentadas. É como o diácono Adeval disse, ficamos sem nada, mas ficamos com Jesus. Jesus tem suprido as nossas necessidades até hoje. Até hoje. E vai continuar suprindo. Sabe por quê? Porque nós continuamos fazendo a vontade dele. Nós não vamos parar. Não adianta alguém falar, alguém reclamar.
Não adianta. Eu estou para servir a Ele. A obra é dele. O trabalho é dele. Viu? Não estou dizendo a vocês, irmãos, mas há muitos que falam, né? Da gente. Falaram de Jesus. Né? Então, vou falar de nós também. E quero lembrar você que está junto conosco na Escola Bíblica Dominical, que você se inscreva no canal lá no YouTube, dê o seu like, né? Seu like, para que nós possamos chegar àquela quantidade de pessoas. Quero dizer aos meus amigos do Face, vocês que são do Face, que me acompanham, compartilhe e dê sua like. Nós precisamos da sua like no YouTube. Precisamos muito mesmo. Então, que o Senhor, né? Você vai lá e se inscreve, dá ok e compartilha. Faça a sua parte, que a nossa, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e agradecer o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te continue te dando bênçãos materiais e espirituais. Vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. Amém. E que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Amém. Senhor Deus, Glória eterno a Deus. Pai, louvado seja o teu Aleluia. santo e excelso nome. Glória a Deus. Pai, nós estamos na tua presença, santa, maravilhosa e Aleluia. poderosa. Glória a Deus. Nos ensina a viver cada dia mais de ti. Amém. Viver Jesus. mais segundo os teus desígnios, o teu propósito, o teu Aleluia. querer Glória para a a nossa Deus. jornada. Não nos deixe fracassar, nem desanimar e nem parar. Aleluia. Mas que nós estejamos Abençoa, Deus. andando segundo a tua infinita graça e a tua infinita misericórdia e bondade Aleluia. para com as Glória a nossas Deus. vidas. Abençoa o culto da Pai, noite, Senhor. Toma abençoa o frente. culto da noite. Desperta o teu povo. Dirige segundo a tua Para ir ao graça, templo. a tua Aleluia. bondade e a tua misericórdia. Glória a Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Amém, Jesus. E que tu esteja buscando a cada uma das ovelhas para chegar ali e adorar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor, Amém, repouso Jesus. sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhado na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Glória do a Senhor, Deus. irmão. Deus abençoe. Até mais tarde. Até mais tarde. Deus abençoe a todos.